Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 23. O que é o santuário? Antes de eu falar sobre este assunto, que a escritora Ellen G. White relatou, a serva do Senhor, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? É para me engajar aqui no YouTube. Pro YouTube mandando o vídeo para vocês, e eu relatando a palavra de Deus para todos vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. O sábado do Senhor, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Venho aqui hoje, Senhor, gravar mais um vídeo no meu canal, pregando a Tua palavra. Faça-me de mim o seu servo. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu por pregar a Tua palavra, meu Deus. Pregar sobre o santuário. E fique comigo, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O que é o santuário? Capítulo 23 da série O Grande Conflito. O texto que acima de todos os outros tornou-se tanto o fundamento quanto a coluna central da fé adventista foi a declaração: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso está relatado em Daniel capítulo 8, verso 14. É a profecia que eu mais amo de pregar. A profecia das 2300 tardes e manhãs. Tem vídeos aqui no meu canal, cara, com esta pregação. Que é esta profecia que eu relatei aqui no meu canal, tá ok? Dá uma olhada lá. Estas palavras eram familiares a todos os crentes na breve vinda do Senhor. Pelos lábios de milhares foi esta profecia repetida como a senha de sua fé. Todos sentiam que suas mais luminosas expectativas e acariciadas esperanças dependiam dos eventos nelas preditos. Foi mostrado que esses dias proféticos terminariam no outono de 1844. Em comum com o restante do mundo cristão, os adventistas sustentavam neste tempo que a terra ou alguma parte dela era o santuário. Entendiam que a purificação do santuário fosse a purificação da terra sobre os fogos do último grande dia, e que isso teria lugar por ocasião do segundo advento. Daí a conclusão de que Cristo voltaria à terra em 1844. Mas o tempo preconizado passou e o Senhor não veio. Os crentes sabiam que a palavra de Deus não poderia falhar. Sua interpretação da profecia deveria estar enganada. Onde, porém, estava o erro? Muitos cortaram imprudentemente o nó da dificuldade, negando que os 2300 dias terminassem em 1844. Nenhuma razão poderia ser dada para isso, exceto que Cristo não viera no tempo esperado. Argumentavam que se os dias proféticos houvessem terminado em 1844, Cristo teria então retornado para purificar o santuário mediante a expurgação da terra pelo fogo. E uma vez que ele não apareceu, os dias não poderiam ter terminado. Aceitar esta conclusão era o mesmo que renunciar à contagem anterior dos períodos proféticos. Verificou-se que os 2300 dias começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor, no outono de 457 a.C. Tendo esta data como ponto de partida, verificou-se haver perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos preditos, na explanação de Daniel capítulo 9, versos 25 e 27. As 69 semanas, os primeiros 483 anos do grande período dos 2300 anos, deveriam chegar até o Messias, o ungido, o batismo e a unção de Cristo pelo Espírito Santo no ano 27 de nossa era, cumpriram rigorosamente esta especificação.
Na metade da 70ª semana, o Messias deveria ser tirado. 3 anos e meio depois de seu batismo, na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As 60 semanas ou 490 anos deveriam referir-se especialmente aos judeus. Ao extinguir-se esse período, a nação selou sua rejeição a Cristo por meio da perseguição de seus discípulos, e no ano 34 os apóstolos dirigiram seu trabalho para os gentios. Com o término dos primeiros 490 anos separados do grande período dos 2300, restavam ainda 1810 anos, tendo como base o ano 34 de nossa era. Os 1810 anos chegam até 1844. Se você somar 1810 mais 34, ela vai chegar no ano 1844, que era o dia do desapontamento. No ano 31, Jesus morreu e ressuscitou no dia 14 de Nissan. Ela morreu no dia 14 e ele ressuscitou no dia 16. E ficou 40 dias ainda aqui na Terra, sob a missão dos discípulos. Ele ficou aparecendo para os discípulos, e pregando as últimas de boas novas da palavra. E terminando dos 40 dias, ele subiu ao céu, ele se ascendeu ao céu. E se ascendeu, para ser sacerdote no lugar santo. Ser sacerdote no lugar santo, porque ficava do lado de fora do lugar santíssimo. E do ano 31 até 1844, ele foi sacerdote. Do ano 1844 até a sua volta, na segunda volta, agora no futuro, ele está como nosso sumo sacerdote. Está no lugar santíssimo. Mas eles interpretaram errado. Era Guilherme Miller, os Milleritas, Ellen G. White, seu marido Tiago White, interpretaram errado. Pregavam que seria a volta de Jesus, mas não foi. Era a passagem de sacerdote para sumo sacerdote. Por isso que fala, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Negar que os dias tenham findado neste tempo para envolver toda a questão em confusão e renunciar às posições que haviam sido estabelecidas por infalíveis cumprimentos de profecia. Mas Deus estava guiando seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam assistido à obra e ele não permitiria que ela terminasse em escuridão e desapontamento para ser difamada, como hesitação falsa e fanática. Não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza, a despeito de muitos haverem descartado o cômputo precedente dos períodos proféticos, negando a precisão do movimento nela fundamentado. Outros não estavam inclinados a renunciar aos pontos de fé e experiência que eram sustentados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Eles criam haver adotado legítimos princípios de interpretação no estudo das profecias, e que era seu dever apegar-se às verdades já descobertas e continuar o mesmo critério de pesquisa bíblica. Com fervente cobrir seu erro, como não pudessem ver erro algum no cálculo dos períodos proféticos, foram levados a examinar mais particularmente o assunto do santuário. E em sua investigação aprenderam que não havia evidência escriturística para apoiar a interpretação popular de que a terra era o santuário. Descobriram na Bíblia, contudo, uma completa explicação do assunto do santuário, sua natureza, localização e serviços. O testemunho dos escritores sagrados era tão claro e amplo que punha o assunto além de todo questionamento. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, diz:
Ora, também o primeiro tinha ordenâncias de culto divino e um santuário terreno, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa e os pães da proposição aos que se chama santo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama os Santos dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. Hebreus capítulo 9, versos do 1 a 5. O santuário que Paulo se refere aqui era o tabernáculo erigido por Moisés por ordem de Deus, como a habitação terrena do Altíssimo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, verso 8. Foi a orientação dada a Moisés enquanto no monte com Deus. Os israelitas estavam jornadeando através do deserto, e o tabernáculo fora construído de tal modo que pudesse ser transportado de um lugar para outro. Entretanto, sua estrutura era de grande magnificência. As paredes eram feitas de tábuas perpendiculares, ricamente revestidas de ouro e cujos encaixes da base eram feitos de prata. Seu teto era formado por uma série de cortinas ou coberturas, sendo as exteriores confeccionadas de peles e as inferiores de linho fino, belamente trabalhado com figuras de querubins. Além do pátio externo, onde se localizava o altar dos holocaustos, o tabernáculo em si apresentava 2 compartimentos chamados de lugar santo e lugar santíssimo, separado por uma rica e bela cortina ou véu. Um véu similar cerrava a entrada do primeiro compartimento. No lugar santo havia o candelabro, localizado no lado sul do tabernáculo, com suas 7 lâmpadas para fornecer luz ao santuário, tanto de dia como de noite. Do lado norte ficava a mesa dos pães, os pães da presença, e diante do véu que separava o lugar santo do Santíssimo estava o dourado altar de incenso, e o do qual a perfumada nuvem com as orações de Israel elevava-se diariamente à presença de Deus. No lugar santíssimo estava a arca, um cofre de preciosa madeira, todo revestido de ouro, o depositário das 2 tábuas de pedra sobre as quais Deus escreveu na lei dos 10 mandamentos. Acima da arca, formado a cobertura do sagrado recipiente, estava o propiciatório, uma esplêndida obra de arte encimada por 2 querubins, um de cada lado, toda feita de ouro maciço. Neste compartimento, a presença divina se manifestava numa nuvem de glória aparente à dos querubins. Depois do assento dos hebreus em Canaã, o tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão, o qual, conquanto uma estrutura permanente e de maior escala, observava as mesmas proporções e era provido de modo semelhante ao anterior. Sobre mesma forma o santuário existiu, exceto enquanto jazeu em ruínas nos tempos de Daniel, até sua destruição pelos romanos em 70 depois de Cristo. Este é o único santuário que já existiu na terra e do qual a Bíblia nos dá alguma informação. Paulo declarou ser esse o santuário do primeiro concerto, mas o novo concerto não tem santuário. Voltando-se novamente para o livro de Hebreus, os pesquisadores da verdade achavam a existência de um segundo santuário, ou o santuário do novo concerto, implícita nas já mencionadas palavras de Paulo. Ora, também o primeiro tinha ordenâncias de culto divino, e um santuário terreno. E usou da palavra também determina que Paulo tenha antes feito menção desse santuário. Retornando ao princípio do capítulo precedente, eles leram: ora, a suma de que havemos dito que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2.
Aqui é revelado o santuário do novo concerto. O santuário do primeiro concerto foi erigido pelo homem, construído por Moisés. O último foi construído pelo Senhor e não pelo homem. Naquele santuário, os sacerdotes terrenos realizavam seu serviço. Neste Cristo, nosso grande sumo sacerdote, ministra à destra de Deus. Um santuário estava na terra e o outro no céu. Ademais, o tabernáculo foi construído por Moisés segundo um padrão. O Senhor ordenou-lhe: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E novamente foi dada a ordem: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 25, versos 9 e 40. E Paulo diz que o primeiro tabernáculo era uma alegoria para o tempo presente em que se ofereciam dons e sacrifícios, que seus lugares santos eram figuras das coisas que estão nos céus, que os sacerdotes que ofereciam dons de acordo com a lei serviram de exemplo e sombra das coisas celestiais, e que Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 9 e 23, capítulo 8, verso 5 e capítulo 9, verso 24. O santuário celestial no qual Jesus ministra em nosso favor é o grande original do qual o santuário construído por Moisés foi uma cópia. Deus pôs seu espírito sobre os construtores do santuário terreno. A habilidade artística empregada em sua construção era uma manifestação da sabedoria divina. As paredes tinham uma aparência de ouro maciço, refletindo em todas as direções a luz das 7 lâmpadas do castiçal dourado. A mesa dos pães da proposição e o altar do incenso reluziavam com ouro polido. A belíssima cortina que formava o teto, ornamentada de figuras de anjos em azul, púrpura e escarlata, aumentava a beleza do cenário. E além do segundo véu estava o santo Shekinah, a visível manifestação da glória de Deus, diante da qual ninguém senão o sumo sacerdote poderia entrar e viver. O incomparável esplendor do tabernáculo terreno refletia à vista humana as glórias do templo celestial, onde Cristo, nosso precursor, ministra por nós perante o trono de Deus. A morada do Rei dos Reis, na qual milhares de milhares o servem e milhões de milhões estão em pé diante dele. Daniel capítulo 7, verso 10. Este templo pleno da glória do trono eterno, onde serafins, seus refulgantes guardiões, velam a face em adoração, poderiam encontrar em qualquer magnificente estrutura jamais edificada por mãos humanas, senão um pálido reflexo de sua vastidão e glória. Contudo, importantes verdades relativas ao santuário celestial e à grande obra ali empreendida para a redenção do homem eram ensinadas pelo santuário terreno e seus serviços. Os lugares santos do santuário celestial são representados pelos 2 compartimentos do santuário terreno. Foi concedido ao apóstolo João uma visão do templo de Deus nos céus. Ali contemplou ele 7 lâmpadas de fogo ardendo diante do trono. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Ele viu um anjo tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Apocalipse capítulo 8, verso 3. Esse anjo é Jesus. Foi permitido ao profeta contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. Ali viu ele 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representados pelo castiçal dourado e o altar de incenso do santuário terreno. Novamente abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse capítulo 11, verso 19. E ele olhou para o lugar santíssimo, dentro do véu interior. Ali observou a arca de seu concerto, representada pelo sagrado recipiente construído por Moisés, para abrigar a lei de Deus. Essa passagem de Apocalipse, capítulo 11, verso 19, ali é a arca do concerto, é a visão da arca do concerto, que depois do fechamento da porta da graça, ela da contrafação de Satanás nas 7 trombetas, nas 6 trombetas, né, na 7ª é
é esperança. A sétima trombeta é a volta de Jesus. Então, 6 trombetas, a contrafação de Satanás, depois as 7 pragas. Que durante essas 7 pragas vai aparecer lá no céu, a arca do concerto, que era os 10 mandamentos. Que esses 10 mandamentos será mostrado, que era principalmente o quarto mandamento, que era, lembra-te do dia do sábado para santificar. Que ela vai brilhar esse mandamento. E os salvos vão se contemplar, que ela vão contemplar esses 10 mandamentos. Que ela vai ver com alegria. E os ímpios, cara, odiarão, cara, vão se afastar, cara, vão, como se diz, cegar, porque eles não vão gostar de ver. Cara, a luz é tão, cara, esplêndida que eles não vão conseguir ver. Que eles vão ver que eles não cumpriram esse mandamento, que ele vai cobrar os líderes. Cara, por que vocês não falaram para nós, cara, que o sábado era o dia santo? Que eles falaram que era o domingo. Espera só um pouquinho. Assim, aqueles que estavam estudando o assunto encontraram prova indisputável da existência de um santuário no céu. Moisés fez o santuário terreno segundo o modelo que lhe foi mostrado. Paulo ensina que este modelo era o verdadeiro santuário que está no céu. E João testifica que ele também o viu no céu. No templo celestial, a habitação de Deus, seu trono encontra-se estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é testada. A arca que entesoura as tábuas da lei encontra-se coberta pelo propiciatório, diante do qual Cristo roga, mediante seu sangue, em prol do pecador. Assim está representada a união da justiça e da misericórdia no plano da redenção humana. Somente a infinita sabedoria poderia idear essa união, e apenas o poder infinito poderia realizá-la. Essa é uma ligação que enche o céu todo de admiração e adoração. Os querubins do santuário terreno, contemplando reverentemente o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial observa a obra da redenção. Este é o ministério da misericórdia para o qual os anjos desejam atentar. Que Deus pode ser justo ao mesmo tempo em que a justiça e o pecador arrependido e renova seu relacionamento com a raça decaída. Que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e revesti-las com as vestes imaculadas de sua própria justiça, a fim de se unirem aos anjos que jamais caíram e habitaram para sempre na presença de Deus. A obra de Cristo como intercessor do homem é apresentada na bela profecia de Zacarias, concernente àquele cujo nome é renovo, diz o profeta. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á, e dominarás no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias capítulo 6, verso 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, pelo seu sacrifício e mediação. Cristo é tanto o fundamento como o construtor da Igreja de Deus. O apóstolo Paulo aponta-o como a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no santo do Senhor. Diz ele, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, versos 20 a 22. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção, da raça decaída. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. A ele glória e poder para todos sempre. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. E assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono. Ainda não está ele no trono de sua glória. O reino de glória ainda não foi estabelecido. Somente após o término de sua obra como mediador dá-lhe-ás a Deus.
o trono de Davi, seu pai, reino que não terá fim. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. Como sacerdote, Cristo está agora sentado com o Pai em seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21. No trono com o seu eterno e existente. Foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, para que possa socorrer aos que são tentados. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Isaías capítulo 53, verso 4, Hebreus capítulo 4, versos 15, e capítulo 2, verso 18, e 1 João capítulo 2, verso 1. Sua intercessão é de aqui um corpo ferido e macerado de uma vida imaculada. As mãos feridas, o lado perfurado, os pés transpassados, peleitam pelo homem decaído, cuja redenção foi adquirida ao custo infinito. E conselho de paz haverá entre eles ambos. O amor do Pai, não menos que o do Filho, é a fonte de salvação para com a raça perdida, disse Jesus aos discípulos antes de deixar o mundo. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. João capítulo 16, versos 26 e 27. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. E no ministério do santuário de cima, conselho de paz haverá entre ele e ambos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. A pergunta, o que é o santuário, é claramente respondida nas Escrituras. O termo santuário, conforme utilizado na Bíblia, refere-se primeiramente ao tabernáculo construído por Moisés, como modelo das coisas celestiais, e, em segundo lugar, o verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terreno apontava. Na morte de Cristo terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto, e como a profecia de Daniel 8,14 é cumprida nessa dispensação, e o santuário que aqui nela se refere só pode ser o santuário do novo concerto. No encerramento dos 2.300 dias, não havia mais santuário na terra, por muitos séculos. Destarte a profecia. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Aponta inquestionavelmente para o santuário celestial. A mais importante questão, contudo, ainda está para ser respondida. O que é a purificação do santuário? Que houve tal serviço em conexão com o santuário terreno está declarado nas Escrituras do Antigo Testamento. Mas poderá haver no céu alguma coisa para ser purificada? Em Hebreus capítulo 9, a purificação tanto do santuário terreno como a da celestial encontra-se plenamente ensinada, que todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem com sangue de animais, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus capítulo 9, versos 22 a 23, ou seja, com o precioso sangue de Cristo. A purificação, tanto no serviço típico quanto no real, deveria ser realizada com sangue. No primeiro, com sangue de animais, no último, com grande sangue de Cristo. Paulo apresenta a razão pela qual essa purificação deve ser efetuada com sangue. O fato de que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão ou ato de expurgamento de pecado é uma obra a ser efetuada. Mas como poderia haver pecado ligado ao santuário quer que no céu, quer na terra? Isso pode ser compreendido por uma referência ao culto simbólico, pois os sacerdotes que oficiavam na terra serviam de exemplares sombras das coisas celestiais. Hebreus capítulo 8, verso 5. O ministério do santuário terreno consistia em duas partes. Os sacerdotes ministravam diariamente no lugar santo, enquanto que uma vez por ano o sumo sacerdote efetuava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo, para a purificação do santuário. Dia após dia, o pecador arrependido levava sua oferta à porta do tabernáculo.
Esse dia era o dia 10 do sétimo mês. Era o dia 10 do sétimo mês que o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo para a remissão de todos os pecados do povo. Dia após dia, o pecador arrependido levava a sua oferta à porta do tabernáculo e, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessava seus pecados, transferindo-os assim em figura de si para o sacrifício inocente. O animal era morto então. Sem derramamento de sangue, diz o apóstolo, não há remissão de pecado. A vida da carne está no sangue. Levítico capítulo 17, verso 11. A transgredida lei de Deus demanda a vida do transgressor. O sangue representando a vida perdida do pecador, cuja culpa era assumida pela vítima. Era levado pelo sacerdote ao lugar santo e aspergindo diante do véu, através do qual estava a arca contendo a lei que o pecador havia transgredido. Mediante essa cerimônia, o pecado era transferido figuramente para o santuário. Em alguns casos, o sangue não era levado para o lugar santo, mas a carne da vítima devia então ser comida pelo sacerdote, conforme Moisés ordenará aos filhos de Arão, dizendo: O Senhor a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação. Levítico capítulo 10, verso 17. Ambas as cerimônias simbolizavam igualmente a transferência do pecado do penitente para o santuário. Essa era a obra que prosseguia, dia após dia, através de todo o ano. Os pecados de Israel eram assim transferidos para o santuário, e uma obra especial tornava-se imperiosa para a sua remoção. Deus ordenou que fosse feita a expiação para cada um dos compartimentos sagrados. Fará a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Uma expiação também deveria ser realizada pelo altar para purificá-lo, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Levítico capítulo 16, versos 16 e 19. Uma vez por ano, o grande dia da expiação, o sacerdote penetrava o lugar santíssimo para a purificação do santuário. Ali, a obra realizada contemplava o ciclo anual do ministério. No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo, e lançavam-se sortes sobre eles, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Levítico capítulo 16, verso 8. O bode sobre o qual recaía a sorte do Senhor deveria ser morto como oferta pelo pecado. E o sacerdote devia trazer o sangue do bode para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório e diante desse objeto de misericórdia. O sangue também devia ser aspergido sobre o altar de incenso, quase que se encontrava diante do céu. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária. Levítico capítulo 16, versos 21 e 22. E o homem que conduziria precisava levar-se bem com as suas vestimentas antes de voltar ao acampamento. Todas essas cerimônias tinham por fim impressionar os israelitas com a santidade de Deus e a sua repulsa ao pecado. E além disso, mostrar-lhe-eis que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se poluir. Era exigido que cada homem afligisse sua alma enquanto a obra de expiação prosseguia. Todas as atividades comuns deviam ser postas de parte, e toda a congregação de Israel era convocada a passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. Importantes verdades concernentes à expiação eram ensinadas pelo serviço típico.
Aceitava-se um substituto em lugar do pecador, mas o pecado não era cancelado pelo sangue da vítima. Provia-se desta maneira um meio pelo qual era transferido para o santuário. Pelo oferecimento do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua culpa na transgressão e expressava seu desejo de perdão pela fé do Redentor vindouro, mas ainda não ficava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote tomava uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Então, no caráter de mediador, tomava ele sobre si os pecados e retirava-os do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os figuradamente de si para o bode. Então esses o levará para longe, e assim eram considerados como separados para sempre do povo. Esse era o serviço realizado como exemplo e sombra das coisas celestiais. E o que era feito em tipos no ministério do santuário terreno é efetuado com realidade no ministério do santuário celestial. Depois de sua ascensão, nosso Salvador deu início à sua obra como nosso sumo sacerdote, diz Paulo. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24. Durante todo o ano, o ministério sacerdotal no primeiro compartimento do santuário, para dentro do véu, que constituía a porta e separava o lugar santo do pátio exterior. Representa a obra do ministério a qual Cristo deu início ao ascender do céu. Era a obra do sacerdote no ministério diário, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como incenso que se acendia com as orações de Israel. Assim pleiteia Cristo perante o Pai, e mediante seu sangue em favor dos pecadores, e apresenta diante dele também, com a preciosa fragrância de sua própria justiça, as orações dos crentes arrependidos. Essa era a obra do ministério ao primeiro compartimento do santuário celeste. Para lá, a fé dos discípulos acompanhou Jesus quando ele subiu ao céu diante dos seus olhos. Suas esperanças foram então ali centralizadas a essa esperança, diz Paulo. Temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu onde Jesus, nosso percussor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, e capítulo 9, verso 12. Por 18 séculos essa obra ministral continuou no primeiro compartimento do santuário. O sangue de Cristo oferecido em prol dos crentes arrependidos assegurou-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Todavia, seus pecados ainda permanecem nos livros de registro, assim como acontecia no serviço típico. Havia uma obra de expiação no encerramento de cada ano, assim que a obra de Cristo pela redenção do homem seja completada. Há também uma obra de expiação para remover o pecado do santuário. Este é o serviço iniciado quando os 2.300 dias se encerravam. Naquela ocasião, conforme predito pelo profeta Daniel, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo para efetivar a última fase de sua solene obra, purificar o santuário. Como eram outrora os pecados dos povos colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue da vítima transferidos em figura para o santuário terreno, a dispensação de um novo concerto, os pecados dos que se arrependeram são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos, de fato, para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terreno era completada mediante a remoção dos pecados, pelos quais havia ele sido poluído, assim também a purificação real do santuário celeste deve ser efetuada pela remoção, ou apagamento dos pecados que ali estão registrados. Mas antes que isso seja consumado, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, por meio de
arrependimento dos pecados e fé em Cristo, têm direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Essa obra tem de ser feita antes da vinda de Cristo para resgatar seu povo, pois quando ele vier, sua recompensa estará consigo, a fim de dar a cada um de acordo com as suas obras. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Assim sendo, aqueles que seguiram a luz da palavra profética viriam que, em vez de vinda de Jesus à terra, ao término dos 2300 dias em 1844, nosso Senhor entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para realizar a obra do encerramento da expiação preparatória de sua vinda. Viu-se também que, conquanto a oferta pelo pecado apontasse para Cristo como sacrifício, e o sumo sacerdote o representasse como mediador, o bode emissário tipificava a Satanás, autor do pecado, e sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia do santuário os pecados, colocava-se sobre o bode emissário. Quando Cristo, por virtude e mérito de seu próprio sangue, remover os pecados de seu povo do santuário celestial, no encerramento de seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arrostar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra desabitada para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo, e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Esse foi o capítulo 23, o que é santuário. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo, para que eu possa ter predito essas palavras da serva Ellen G. White, que explicou o que era o santuário. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, que me fez de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. É tudo de graça, não custará nada para vocês. Me ajudem aqui no YouTube. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!